16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. É isso? Isso aí. Eu quero encontrar aqui para ler em voz alta para todo mundo poder. Primeira Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, quem é esse mesmo Senhor que ele se refere? Paulo está falando de quem aqui? O mesmo Senhor descerá do céu. Hã? De Jesus. Paulo fala de Jesus, que o mesmo Senhor descerá do céu, aí diz que ele descerá como? Descerá com alarido, com voz de arcanjo. Com voz de arcanjo. Isso aqui é para aqueles que defendem que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas está dizendo que é com voz, não é com voz. Pois é, mas isso, as Assembleias de Deus não defendem o ponto de vista de que Miguel, o arcanjo Miguel é Jesus. Amém? Agora, se vocês quiserem ter uma interpretação pessoal disso, estão livres para poder pesquisar. Eu também creio. Porque eu vou falar aqui mais adiante para poder fechar a lição. Agora, quem acredita que o arcanjo Miguel não é Jesus, diz o quê? Que Miguel não é Deus, Jesus é Deus. Miguel, enquanto disputava com o diabo, disse: o Senhor o repreenda, implicando que ele não era o Senhor. Mas só quem está dizendo é quem? Que o Senhor te repreenda, que Deus o repreenda, né? Mas há quem defenda, que use essa passagem para dizer que não é Deus, que Miguel não é Jesus. Jesus é distinto dos anjos. O primeiro capítulo de Hebreus deixa bem claro que Jesus está muito acima dos anjos. Ele não é apenas um anjo supremo. Quando a gente inicia o livro de Hebreus, o livro de Hebreus ele faz comparação da supremacia de Jesus. Que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos sacerdotes, que Jesus é superior a... né? Mas inicia falando dos anjos, que Jesus é superior aos anjos. E aí, se prendendo a isso, eles dizem que se Jesus é superior aos anjos, Jesus não pode ser um arcanjo. A Bíblia fala pouco sobre os anjos em geral. Só porque não fala sobre outros arcanjos, não significa que não existam. Então, aqui os defensores dessa teoria dizem que pelo fato da Bíblia não falar em outros arcanjos, não quer dizer que não existam outros arcanjos. Eles acreditam que possa haver outros arcanjos. Assim como o João falou que encontrou lugares que dizem sobre o anjo Rafael, né? Que Rafael é um anjo. Mas se a gente procurar na nossa Bíblia por Rafael, a gente não vai encontrar Rafael em lugar nenhum. Isso. Mas é que tá. A gente tem que ver, quando a gente for fazer alguns estudos, a gente tem que ler em mais de uma versão. Por exemplo, tem a Bíblia na nova tradução, na linguagem de hoje. Tem a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Tem a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. E ainda agora já tem umas novas versões. Então, essas passagens têm que ser comparadas. Porque tem traduções que falam de um jeito e tem traduções que falam de outro jeito. Aí a gente tem que colocar
lado a lado ali para ver. Às vezes, quando eu vou levar uma mensagem, eu tento ler as outras versões, porque eu leio na minha versão e tem irmão aqui que está com versão diferente. Aí eu tenho que ter a certeza do que eu estou falando ali, para o irmão entender que eu estou falando coisa diferente. Entendeu? Uma vez um irmão lá na igreja, ele teve uma oportunidade. Aí ele pegou duas Bíblias lá na frente. Disse que uma estava certa e a outra estava errada. Porque, entendeu? Porque das traduções. Exatamente. Se você pegar a nova tradução na linguagem de hoje, você vê que ela fala de uma forma bem popular, uma linguagem assim bem comum entre os leigos. As Bíblias mais antigas, para a gente entender a Bíblia era um caso sério, a colocação dos verbos. Os verbos eram falados super complicado, a conjugação de verbos, era tudo eilo, porque fareilo, eiloá, que tu verás, que era muito difícil de entender. Então eles vão traduzindo para uma forma de linguagem mais fácil da gente entender. Mas conforme eles vão facilitando o nosso entendimento, eles vão fugindo do original. Os grandes estudiosos da Bíblia, sempre que eles vão trazer um estudo, eles procuram o quê? Ver como é que está no hebraico, como é que está no grego, como é que está no grego, hebraico e aramaico. São os três idiomas usados. Para poder ver o que o original diz. O hebraico, por exemplo, não usa artigo. O que a gente diz, o o, a, o e, o de, o do. Então, por exemplo, Salmo de Davi. Salmo de Davi. A gente diz que é Salmo de Davi. Mas não sabe se é Salmo de Davi, que a autoria de Davi. Não sabe se é Salmo para Davi ou não é Salmo... Entende? Porque não tem a preposição, não tem se é de, se é para. Isso, no original, você não consegue. É como se fosse assim, vou mercado. Consegue entender o que eu quero dizer? Aonde que eu vou? Vou mercado. Mas eu vou para o mercado ou vou no mercado. Então isso aí, quando já traduz, já confunde. Lá em casa tem um livro bem antigo, de teologia. Alguém estava fazendo seminário, aí meu sobrinho trouxe assim, lá em casa, precisa ver a linguagem desse livro. Muito complicado. Pois é, o povo de antigamente falava muito mais complicado. Era uma linguagem muito mais assim, eu esqueci o termo que usa. Mas era uma linguagem mais complicada. Vamos lá. O Arcanjo Miguel. Vou passar uns 10 minutinhos aqui, mas eu fecho. A criatura espiritual chamada Miguel. Então, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, esses dois segmentos religiosos acreditam que o Arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Aí eu trouxe dois estudos. Um estudo aqui, dois estudos. O primeiro eu falei da visão dos evangélicos, tá? Que é o que a Assembleia de Deus crê, que Jesus não é o Arcanjo Miguel. Mas só por curiosidade, não venho falar que eu estou ensinando heresia para a igreja, tá? Por curiosidade, eu trouxe o fundamento que os testemunhas de Jeová usam para argumentar que Jesus é o Arcanjo Miguel. A criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas quando é mencionada, está sempre em ação. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. Em Apocalipse, guerreia com o diabo e seus demônios. Por defender o governo de Jeová e lutar contra os inimigos de Deus, Miguel faz jus ao significado de seu nome. Quem é semelhante a Deus? Essa é a tradução do nome do Arcanjo Miguel. Miguel quer dizer isso. Quem é semelhante a Deus? Porque ali eles só estão usando, os evangelhos só usam a palavra do arcanjo, da hierarquia ali. Mas o que significa Miguel? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Jesus não é semelhante a Deus, gente. Mas quem é Miguel? Há casos em que as pessoas são conhecidas por mais de nome. Por exemplo, o patriarca Jacó é conhecido também como quem? Jacó, rapaz.
Qual o nome de Jacó? Jacó não se nasceu chamando Jacó, não. Israel. Israel é o nome de Jacó. Mas aí passou a ser chamado de Jacó. O apóstolo Pedro também era chamado de quê? Rapaz, vamos comer pípia. Simão Pedro. Da mesma forma, a Bíblia indica que Miguel é o outro nome de Jesus Cristo. Pois é, mas se eu falar assim, Simão, estava Jesus e Simão, você já sabe que estou falando de quem? De Pedro. Então, eles, mais uma vez, vou frisar bem, os testemunhas de Jeová, eles dizem que Miguel é o outro nome de Jesus Cristo antes e depois da sua vida na terra, entendeu? Então, enquanto Jesus está no plano espiritual, no plano celestial, ele é conhecido como Miguel. Quando Jesus se encarnou, ele ficou sendo conhecido como Jesus, tá? Vejamos algumas razões bíblicas para chegarmos a essa conclusão. Como é seu nome? Ricardo. Ricardo, a palavra fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ontem ele é Jesus, hoje é Jesus, amanhã será. Amanhã também ele é Jesus. Então, não houve que a questão de dizer que Jesus era Miguel. Que faz Jesus, a palavra fala que é raiz para não conhecer as escrituras E o poder de Deus. e o poder de Deus. Então, Jesus é o mesmo ontem ele é os profetas, hoje ele é a palavra e amanhã ele será o juiz. Então, Jesus é o mesmo. Ontem, Sim, hoje, sempre. na essência, mas Jesus já não é mais carne, certo? Então eu não posso dizer que Jesus é o mesmo hoje, ontem. Não é tudo isso. É escrito na palavra. Sim, mas por exemplo, Jesus hoje ainda tem um corpo físico, Hoje a gente crê nele pela fé. mas ele não tem mais um corpo físico, correto? Isso. Jesus não é mais matéria, Jesus agora está novamente no plano espiritual. Ele continua sendo o mesmo na essência dele, na natureza de Jesus. Eu entendo o seu ponto de vista que você está querendo dizer. Por isso. É escrito na palavra. Não, mas por isso que eu estou sendo bem claro em dizer que isso aqui é o argumento das testemunhas de Jeová. Entendeu? O que eu estou falando é isso, que as testemunhas de Jeová estão argumentando para Jesus ser tido como o arcanjo Miguel. Entendeu? Não é o que a Assembleia diz, não. Entendeu? Vamos lá, isso aqui é só uma curiosidade que eu trouxe. Por que eles dizem, tanto as testemunhas de Jeová como as adventistas do sétimo dia, dizem que Jesus é arcanjo Miguel? Aí, isso que eu estou falando. Ainda falei antes, para não dizer que eu estou ensinando heresia aqui, igreja. Se ela chegou já mais tarde. Mas a gente não sente nada, irmão. A gente tem que se ter como algo, não que as outras igrejas falam, não que a palavra fala. Sim. Porque Jesus diz para os espíritos são de Deus. Correto. Mas ele usou o espírito de Deus para falar essa palavra e para espalhar o engano. Mas entende uma coisa. Como é que você vai saber, como é que você vai ter argumento para poder dizer que está errado se você não sabe o que eles pregam? Não entendi. Não, o meu argumento é ler a palavra de Deus para dizer. Eu sei, mas eles estão ensinando errado, não estão ensinando errado? Estou ensinando errado. Mas você tem que saber qual a resposta certa para quando eles afirmarem aquilo. Isso mesmo. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Quando vierem dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, eles vão se fundamentar nessas passagens. E aí você vai ter argumento para poder refutar. Deixa eu só concluir aqui, depois a gente fala em off. Esse termo significa anjo principal. Note que Miguel é chamado de arcanjo. Isso sugere que existe apenas um anjo assim. De fato, a palavra arcanjo ocorre na Bíblia apenas no singular. Em momento algum a gente encontra na Bíblia a palavra arcanjo, arcanjos. Só arcanjo, singular, nunca no plural. Além do mais, o cargo de arcanjo se relaciona com Jesus, sobre o ressuscitado Senhor Jesus Cristo. Aí em 1 Tessalonicenses 4,16, que foi o que a gente leu, o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando. Está vendo como é que a tradução aqui já é diferente? Aqui está dizendo chamada de comando. Lá diz que é com voz de arcanjo, né? Com voz de arcanjo.
A voz de Jesus é descrita, a voz de Jesus, que foi o que você falou, não foi? Quem foi que falou da voz de Jesus? Você. Foi. Dos arcanjos que já vem Com alarido. Isso, descrito aqui como de arcanjo. Portanto, esse texto indica que o próprio Jesus é o arcanjo Miguel. Aí diz também que ele é um líder militar. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos batalham contra o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12:7. De modo que Miguel é o líder de um exército de anjos fiéis. Apocalipse também se refere a Jesus como líder de um exército de anjos. Certo? Está me compreendendo? Que Miguel é um líder de anjos, que Jesus é um líder de anjos. Então, não faria sentido ter dois grupos de anjos a serem liderados. Um grupo liderado por Jesus e outro grupo liderado pelo arcanjo Miguel. Que ou os dois são a mesma pessoa, porque não poderia ter dois grupos de anjos. Mas vamos lá. E o apóstolo Paulo menciona especificamente o Senhor Jesus e seus anjos poderosos em 2 Tessalonicenses 1:7. Por favor, abre aí. 2 Tessalonicenses 1:7. Portanto, a Bíblia fala tanto de Miguel e seus anjos como Jesus e seus anjos. Aí dá as referências aqui, visto que a palavra de Deus em nenhuma parte indica que existem dois exércitos de anjos fiéis no céu. Um comandado por Miguel e outro por Jesus. Aí por isso eles concluem que Miguel não é outro senão o próprio Jesus. Achou? Primeiro. Perdão, 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo do céu com os anjos do seu poder. Amém? Então vamos lá. Aí agora a gente vai partir para outra linha de raciocínio. Se Jesus, no Antigo Testamento, ele tomava forma de homem, de anjo, e fazia aparições aos homens antes dele ser encarnado. Quando você chegou, eu estava falando sobre, antes de você chegar eu falei sobre cristofania, sabe? Não. Que Cristo, ele tomou forma de anjos. No Antigo Testamento a gente tem referências de Cristo em forma de anjo. Aí por isso agora que eu estou dando esse fechamento falando da visão de alguns terem Jesus como arcanjo Miguel. Mas isso é só um ponto de vista. Aí, quando se fala o anjo do Senhor pode algumas vezes estar se referindo a Jesus. Só no Antigo Testamento que o anjo do Senhor faz aparição, quando se refere a Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus ele já tinha encarnado, já tinha tomado forma humana. Então, enquanto Jesus está no corpo físico, em momento algum há a manifestação do anjo do Senhor. Não coincide dos dois estarem presentes ao mesmo tempo. Então, isso é mais uma forma de entender que o anjo do Senhor se referia a Jesus. Aí eu vou agora dar as referências do Antigo Testamento, onde surgem as aparições do anjo do Senhor, para a gente poder fechar aqui, que eu já passei da hora. Esse assunto é para lá de intrigante e ao mesmo tempo muito revelador, pois ao que tudo indica, mostra que o Filho de Deus já está presente em meio ao seu povo, mesmo antes da sua encarnação. Então, antes do Verbo se tornar carne, Jesus já fez a aparição dos homens. A Bíblia não fala diretamente que Jesus era o anjo do Senhor, presta atenção. Porém, sabemos que em muitos casos ela não relata claramente determinados assuntos, mas podemos entender em muitos textos interpretativos que Jesus era o anjo do Senhor. Primeiro, temos que entender que a palavra anjo significa em hebraico malak, mensageiro. Em grego, ângelos, mensageiro. Em latim, angelus, mensageiro. O anjo do Senhor, portanto, é o mensageiro do Senhor. Logicamente, estamos nos referindo apenas ao anjo, o anjo do Senhor, pois existe diferença quando a Bíblia fala de anjos. O artigo o faz toda a diferença. Exemplo. Não, o exemplo aqui fala de um negócio de vestido, não tem nada a ver. O representa uma grande diferença de importância e separação.
pois é a mesma coisa na Bíblia. Quando vemos o artigo definido o antes da palavra anjo, está sendo declarado que se trata de um ser único. Ou seja, que este anjo mensageiro é diferente em termos de importância, sem comparações com os demais anjos. Além disso, mesmo quando não aparece o artigo o adjetivo substantivo iniciado em letra maiúscula, ou seja, anjo com A maiúsculo, ao invés de anjo com A minúsculo, todas as letras minúsculas, denota importância maior ao mensageiro em questão. Então você vai observar na Bíblia que há referências que escreve-se a palavra anjo com A maiúsculo e há passagem na Bíblia que se escreve anjo tudo minúsculo. Aí quando se escreve com A maiúsculo é porque esse anjo, ele é diferenciado dos outros anjos. Ele não é um simples anjo, ele é o anjo, é um anjo diferente, é um anjo mais poderoso, é um anjo, entende? Então tem que fazer essas observações. É porque a irmã chegou um pouco depois e perdeu essa parte que eu falava dessa diferenciação, quando a gente faz a leitura. Por exemplo, a palavra Senhor. Você vai ler na Bíblia que tem Senhor tudo em letras maiúsculas e tem Senhor só o S maiúsculo. Também tem diferença nisso. A qual Senhor está se referindo? E tem Senhor tudo em minúsculo. Certo? Por exemplo, a palavra Deus. Quando se refere a Deus, como é que é esse Deus? Com D maiúsculo. Mas a gente vai encontrar Deus com D minúsculo, que não se refere a Deus. Ou quando se fala deuses, no plural, é tudo em minúsculo. Então, no nosso idioma aqui português, a gente quando lê a Bíblia tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Uma letrinha maiúscula, uma letrinha minúscula, pode te fazer uma interpretação completamente errada. Amém? Além disso, mesmo quando não aparece o artigo ou o adjetivo substantivo, essas aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos são conhecidas na teologia como cristofania ou teofania. Teofania seria Deus na aparição de homem. Mas só que se nenhum olho pode ver Deus, então a gente descarta essa possibilidade, certo? Teofania a gente descarta. Porque nem Moisés, quando Deus se revela a Moisés lá, nem Moisés pôde olhar para a face do Senhor. Então Deus ele não iria tomar uma forma de anjo para se revelar aos homens. Quando se refere a teofania, na verdade é cristofania. Seria Cristo se revelando como anjo. Sendo essa última usada em termos gerais para Deus, mas descarta. Como dito anteriormente, há referências no Antigo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente aparições do anjo do Senhor e de que ele identifica-se como Deus, fala como Deus e exercita as responsabilidades de Deus. Então, um anjo pode ser adorado? Um anjo não pode ser adorado, gente. Ele é criação, é criatura. Um anjo não pode ser adorado, somente Deus pode ser adorado. E a gente vai encontrar passagens aqui que eles se prostram diante do anjo. Alguns ainda falam, não, eu sou teu conservo, não faças tal coisa, manda a pessoa se levantar quando se prostra, mas outros não. No Novo Testamento não vemos menção alguma sobre aparições do anjo do Senhor. Obviamente, porque Jesus havia encarnado, e isso reforça ainda mais a ideia de que o anjo do Senhor era a representação de Jesus nos tempos antes dele nascer como humano. Aqui estão alguns textos onde o anjo do Senhor aparece. Agora que são elas. Agora vamos catar a Bíblia aí. Vamos catar a Bíblia. Gênesis 16, 7 ao 12. Cada um, por favor, separe uma referência. João.